Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos trocar uma ideia. E hoje vou falar sobre um tema muito confuso e ao mesmo tempo interessante, já que o purgatório é um dogma das igrejas cristãs tradicionais. E aí colocamos a ortodoxa, a romana e outras igrejas de cunho oriental nessa lista. Em contrapartida, as igrejas reformadas e suas várias ramificações não aceitam a existência do purgatório, mas te mostrarei as bases da Bíblia e a evolução dessa crença ao longo da história. A primeira coisa que devemos ter em mente, ou que devemos procurar, é a origem das coisas ou ideias, que no nosso caso seriam as ideias. Bem, quando falamos de céu e inferno, estamos nos referindo a uma visão que em sua grande maioria das religiões antigas compartilham, essa visão de destino do homem. Então, quando falamos de vida após a morte, não estamos falando de uma crença apenas judaica cristã. A realidade é que essas crenças estão ligadas a outras religiões, como por exemplo, religiões gregas, romanas. Aí podemos colocar o mundo do Hades, que não é o mesmo que o inferno, e sim o mundo dos mortos. Podemos colocar principalmente a religião egípcia, que contribuiu muito com a crença na vida após a morte. Tendo feito essa introdução, vamos falar da visão judaica, porque o cristianismo é uma religião que surgiu dentro do judaísmo, e suas bases têm que ser colocadas num contexto judaico. Quando falamos em vida após a morte, estamos falando de uma recompensa dos justos, que voltariam à presença de Deus, como era no Jardim do Éden. Essa visão, claro, sendo judaica, a questão de punição e inferno já é uma visão mais cristianizada, ou seja, para se voltar ao estado de comunhão com Deus, basta seguir os preceitos da lei e viver uma vida mais justa para ter essa recompensa quando morrer. Acontece que por volta do século II a.C., o judaísmo helenizado, que é o mesmo de Paulo de Tarso, começa a crer na possibilidade de, quando uma pessoa morre, é possível orar por elas, para uma purificação de sua alma, e ela seja recompensada com o perdão de seus pecados, e assim ela vá para junto de Deus. Essa ideia encontramos no livro de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 38 a 45. Esse livro de Macabeus é um livro não reconhecido pelos judeus da Palestina de origem e cultura hebraica, mas apenas por aqueles judeus da diáspora, que não tinha tanto vínculo com o templo de Jerusalém, e sua cultura era mais grega do que judaica. Aqui temos o caso de Paulo de Tarso, que é um judeu da diáspora totalmente emergido na cultura, inclusive esse livro foi escrito em grego, igual ao Novo Testamento. Então temos essa crença na oração pelos mortos, que ainda não atingiram a graça de viver em plenitude com Deus, mas que, por gesto dos vivos, poderão ser perdoados seus pecados e assim poderão viver no paraíso. Essa passagem ela é inclusive usada pelas igrejas cristãs tradicionais, como a católica romana, para instituir dois dogmas, que é a oração pelos mortos e o purgatório. Lembrando que esse livro não está na Bíblia reformada. Quando vamos para o Novo Testamento, essas igrejas utilizam certas passagens para justificar a crença no purgatório, como por exemplo a passagem de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 15. Paulo nesse texto estava chamando a atenção da comunidade de Corinto sobre como eles estavam vivendo suas vidas, como estavam sendo suas obras, como que eles arquitetam. Aí ele fala que um dia essa obra seria posta em prova com fogo e que haveria pessoas que teriam suas obras queimadas, mas elas pelo fogo seriam salvas. Então essa é a explicação que essas igrejas utilizam para justificar a crença no purgatório, um meio termo entre céu e inferno. Temos duas passagens nos evangelhos que também são usadas para justificar a crença no purgatório. A primeira que vamos falar é a de Lucas, capítulo 12, versículo 42 a 48. Aqui Jesus coloca três situações. A primeira era que um administrador faz seu trabalho bem e tem sua recompensa dada pelo seu senhor. A segunda situação fala de um administrador que tinha sob suas ordens servos e servas, e aí com o passar do tempo ele viu que o senhor não vinha e começa a maltratar os servos e servas do seu senhor e é punido. Então, até aqui podemos colocar a alegoria do céu e do inferno. E tem uma terceira hipótese, que é a do administrador que não conheceu a ordem do seu senhor. Esse cara não será tratado como os outros dois, terá uma punição intermediária para ele. A outra passagem é a de Mateus capítulo 5, versículo 22 a 26, que faz parte dos textos que acompanham o Sermão da Montanha.
Nesse texto, Jesus fala das pessoas que têm atrito com outras pessoas. E aí ele diz que as pessoas que você tiver alguma desavença te entregará ao juiz e ele te colocará numa prisão. E de lá você não sairá até pagar o último centavo. Qual a conclusão disso? Se você pagar o que você deve, será posto em liberdade. Temos também a carta de Paulo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 16 ao 18, onde Paulo faz crítica às pessoas que o abandonaram na Ásia, citando nominalmente. Entretanto, Paulo faz um agradecimento à família de Onesíforo por ter o ajudado nas suas missões. Entretanto, Paulo agradece a sua família e não à pessoa de Onesíforo, levando a crer que ele já esteja morto. E no final, Paulo ainda faz uma breve oração pedindo para que Deus tenha misericórdia naquele dia. E que dia seria esse? O dia do julgamento. Aqui essas igrejas colocam Paulo fazendo uma oração, uma pessoa muito provavelmente morta, e usando esse texto para justificar a oração pelos mortos, e que após a morte ainda é possível de se alcançar a salvação. E por fim temos a passagem de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20, onde que Jesus vai até o mundo dos mortos pregar àqueles que não foram salvos na época de Noé, mostrando que as pessoas que morreram com a inundação estavam num lugar que não era nem o céu e nem o inferno. Agora, esta carta de Pedro é muito interessante, já que ela nos traz uma visão da ressurreição de Jesus muito diferente da tradicional, lá no versículo 18, capítulo 3. Diz assim: Pois bem, Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Padeceu a morte em carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. E termina o versículo 22 assim: E esse Jesus Cristo, tendo subido ao céu, está sentado à direita de Deus, depois de ter recebido a submissão dos anjos, dos principados e das potestades. Por que o autor especifica revivido no Espírito e morto na carne? Por que não aparece escrito revivido no Espírito e na carne, ou de corpo e alma? Algo assim aparece nos Evangelhos. Será que esse texto segue a linha dos textos apócrifos, onde não acredita na ressurreição de Jesus de corpo e alma, apenas numa ressurreição espiritual? Será que a ressurreição de Jesus foi uma construção teológica? Esse será temas para nossos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Deem like aí, curtem, comentem, nem que seja para me xingar. Mas é bom interagir com o vídeo para que o YouTube entenda como o conteúdo é pertinente. Então é isso, valeu!